Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu, professora Evanice, juntamente com minha orientadora, a doutora Priscila Passi, vamos iniciar com vocês este processo. Estamos com vocês nesse processo, né, do cursinho Vem para Unir. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero convidar vocês a se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar a notificação para poder receber as nossas aulas. Então é isso. A nossa aula de hoje é sobre gravitação universal. Nós vamos iniciar com as leis de Kepler, né? Que são as leis que descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Na primeira lei de Kepler, são a lei das órbitas, que em seu movimento em torno do Sol, os planetas descrevem órbitas elípticas, sendo um dos focos ocupados pelo Sol. Então, sempre, entendeu? Ela está em um foco. Aqui você pode ver no exemplo, aqui está o planeta e aqui está o Sol, né? Na parte afélio, e tem a outra parte que é periélio, né? Que são onde que o Sol sempre está, ela sempre vai estar numa ponta, nunca ao centro, o Sol, ok? Na segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Significa que o raio vetor é a linha imaginária que une o Sol ao planeta. Varre áreas iguais em tempos iguais. Aqui vocês estão vendo no exemplo, ó. Aqui está o Sol, e aqui a área 1 e a área 2. Vocês podem ver que a área 1, ela está um pouquinho maior, né? Significa que ela está mais lenta. E aqui na área 2, ela está menorzinho, significa que ela está, né, mais rápido. Isso daqui significa que é para poder as áreas poderem ser iguais, em tempos iguais. Então, é por isso que tem esses movimentos. Na terceira lei de Kepler, nós vamos falar sobre a lei dos períodos ou lei harmônica. Né? Período de um planeta T é o intervalo de tempo necessário para que este execute uma volta completa em torno do Sol. A terceira lei relaciona os períodos dos planetas com suas distâncias em relação ao Sol. O quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Como aqui vocês estão vendo, tem a equaçãozinha, né? T ao quadrado, dividido por R à terceira, igual a K. T, o período do planeta, R, a distância média ao Sol, K, a constante de proporcionalidade, válida para todos os planetas que giram em torno do Sol. Então, essa é a terceira lei de Kepler. Com isso, vamos ver um exemplo, né? No Enem de 2009, o ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmara nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta é: A. Se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto o seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. Então, aqui, ó, lembrando que tamanho não determina massa, ok? Tamanho não determina massa. Então, a letra A não é a resposta correta. Letra B. Se justifica verificar que a inércia do telescópio é grande comparada ao dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno, porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Vemos aqui, então, que telescópio não cria atração gravitacional, gente. Então, a letra B também está errada. Letra C. Não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. Gente, aqui é C. As leis de Kepler se aplicam a quaisquer corpos em órbita. Então, a letra C está errada. E a letra D? Vamos dar uma olhada? Não se justifica, porque a força peso e a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso sobre o telescópio, é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Opa! Professora, eu acho que é a D, hein? E a letra D mesmo, a letra D está correta.
porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Lembra lá na aula anterior, né, que eu falo de força e falo de peso, o significado de cada uma? Então, é a letra D, a resposta correta. E a letra E não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária. Aqui você já vê que está errado, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume. Peso não forma para ação e reação. Então, a letra E está errada. Então, a letra D aqui, ó, gente, a resposta correta, ok? Lei da gravitação universal. O que é a lei da gravitação universal? São quando dois corpos se atraem com forças que são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre eles. Aqui nós temos uma equação, que é F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D2. Aqui, ó, F é o quê? É a força da atração entre os corpos massa M1 e M2. Igualdade. G, constante gravitacional. M1, massa do corpo 1, vezes M2, que é a massa do corpo 2. E D, que é a distância entre os corpos, dividido ao quadrado. Ok? Então, essa aqui é a equação da gravitação universal. Vamos ver um exemplo para a gente poder entender melhor. Calcule a força de atração entre dois corpos que estão frente a frente na mesma estrada. Suponha que ambos tenham massa de 1 tonelada cada um e que esteja a 10 metros de distância um do outro. Qual a razão entre a força de atração entre eles e o peso de cada carro? Interprete esse resultado. Considere G igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 newton por quilograma ao quadrado dividido por M ao quadrado. E G igual. Gente, quando é assim, G é Gzão, G grande e G pequeno. Igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aqui um carro de 1 tonelada com a distância de 10 metros e o outro carro, em sentido ao contrário, de 1 tonelada também. Vamos ver a resolução. Sabendo que a força de atração entre os veículos é dada por equação F igual a G grande vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. Então, F é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes, é só aplicar na equação, 10 elevado à terceira, massa 1, vezes 10 elevado à terceira, massa 2, dividido pela distância, que é D ao quadrado. Então, vai ficar F é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes 10 elevado à sexta, dividido por 10 ao quadrado. Então, vai ficar F é igual a 6,7 vezes 10 a menos 7 newton. Significa o quê? O peso de cada um dos carros é P é igual a M vezes G. P é igual a 10 à terceira, que é a massa, né, vezes G, que é a gravidade, que é 10. Então, P é igual a 10 à quarta newton. Então, logo a razão F dividido por P entre as forças será 6,7 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 à quarta é igual a F dividido por P, que é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11. O que indica que a força F de atração é muitas vezes menor que a força peso. A força de atração da Terra sobre cada um dos carros supera em 10 elevado a 11 vezes a força de atração entre eles. Simples, né? É só aplicar na equação, ver o que se pede, é questão de interpretação e ler o que o enunciado está pedindo para você. Por isso que vocês têm que saber as equações, entender como funcionam as leis, ok? Que é a parte conceitual para poder saber fazer a interpretação. Com isso, entramos em campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? É gerado nas regiões próximas aos corpos que têm massa, como, por exemplo, podemos citar a atração que a Terra exerce sobre corpos em sua superfície, ou a atração que o Sol exerce sobre planetas que orbitam ao seu redor. Aqui nós temos uma equação, ó. Nós temos a equação gravitacional e a equação do peso, né? Vocês vão igualar essas duas equações. Então, vai ficar G é igual Gzinho, né? Que é igual a G grande vezes Mzão dividido por R ao quadrado. Então, G
é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 5,98 vezes 10 a 24, dividido por 6,37 vezes 10 a sexta. Fecha elevado ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, vai ficar Gzinho, né? É igual a 39,9 vezes 10 a 13, dividido por 40,6 vezes 10 a 12. Então, vai ser Gzinho é aproximadamente 9,83 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, a nossa gravidade é isso aqui, ó, 9,83 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é como nós chegamos o valor de G, né, da gravidade. É a equação, né, e o cálculo. Vamos para um exemplo. A massa do Sol é aproximadamente 300 mil vezes maior do que a massa da Terra. Seu raio vale a cerca de 100 raios terrestres. Qual é o valor aproximado da aceleração de queda de um corpo na superfície do Sol? Considere G terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver aqui a resposta, a resolução dessa questão. Então, temos G terra igual a Mzão terra dividido por R terra ao quadrado, vezes G grande. E G sol é igual a M sol dividido por R sol ao quadrado, vezes G grande. Então G sol, né, é igual a 300 mil M terra dividido por 100 R terra ao quadrado, vezes G grande. G sol é igual a 30 vezes M terra dividido por R terra ao quadrado, vezes G. Então, Gzinho sol é igual a 30 vezes Gzinho terra. Então, isso vai dar G pequeno é igual a 300 metros por segundo ao quadrado. Então, é isso aqui que vai ser o valor aproximado da superfície do Sol, né? Da aceleração em queda de um corpo. O que é o corpus em órbita? Na física, a órbita significa a rota que um corpo transita em torno de outro perante a ação de uma determinada força, normalmente a da gravidade. Aqui, ó, temos aqui nossa equação, corpus em órbita, então esse F, centrípeta, é igual a F. Então, aqui, ó, igual as equações, corta M com M, né, que é a massa, aí vai ficar V ao quadrado, né, corta R com R quadrado, que tá aqui, que são 2R, então vai ficar G grande, de M dividido por R. Então, vai ficar a velocidade é igual raiz quadrada de G grande vezes M dividido por R. Então, essa aqui é a equação dos corpos em órbita. As órbitas podem ser categorizadas conforme a sua associação com corpos que circundam essas categorias, que são órbita polar, né, é um satélite em trajetória polar que atravessa por cima de dois polos da Terra ou corpo celeste em cada uma de suas rotações. Dessa maneira, essa órbita apresenta um declive semelhante a 90 graus, com relação ao Equador. É bom, assim, vocês pegarem, dar uma lida nesse slide, fazer suas anotações, pegar o planeta, né? Vai lá nas aulas de geografia, pega o planeta, tá cruzando o Equador, Polo Norte e Polo Sul, e leia e vai analisando como funciona. Seria bem interessante, né, para poder vocês mentalizar isso daí e entender como funciona. É bom visualizar. Então, é uma ideia para vocês, né, poderem colocar isso na cabeça, poder aprender. É bom dar uma visualizada, pegar um planeta e analisar, lendo e analisando conforme, né, é pedido. Então, órbita equatorial ocorre quando a rota do satélite, que é natural ou artificial, encontra-se perto ao nível da linha do equador do corpo que está sendo orbitado. E órbita geoestacionária, considera-se órbita geoestacionária quando apresenta formato circular e acontece pontualmente em cima da linha do equador da Terra. Na região de latitude zero, sua volta segue pontualmente a volta da Terra. Órbita heliocêntrica acontece em torno do Sol. Todos os planetas, asteroides e cometas possuem esse tipo de órbita. E temos a órbita de transferência Raman.
É utilizada para deslocar um meio dentro de duas órbitas esféricas de latitude distintas no mesmo nível geométrico. Órbita heliosíncrona é semelhante à órbita polar, porém o satélite vai do polo norte ao polo sul mutuamente, significa iguais. Mas o seu nível de órbita é sempre inerte para um espectador que esteja posicionado no Sol. Órbita geossíncrona é conhecida dessa forma quando a sua volta segue pontualmente a volta da Terra. Diretamente da órbita geoestacionária, a sua excentricidade e inclinação são diferentes de zero. Com isso, também, empoderabilidade. O que é empoderabilidade? É a sensação de ausência de peso provocada em um objeto que está em órbita ao redor da Terra. Ao se movimentar com determinada velocidade ao redor do planeta, o astronauta, por exemplo, possui sensação de falta de peso e flutua pelo espaço. Então, isso é o que é empoderabilidade, com a falta de peso, tipo os astronautas. Aqui tem eu coloquei essa tabela, né, com objetos em órbita, tipo a Lua, que a velocidade dela é 3.700. Tem a Estação Espacial Internacional, que a velocidade é 27.700. Satélite geoestacionário, que a velocidade dela é 10.800. Aqui as referências. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e até a próxima aula. Bye, tchau.